E hoje eu quero continuar a mensagem da semana passada. Nós estávamos falando a respeito do poder da oração. E hoje, irmãos, eu quero salientar essa informação, dizendo para os irmãos que aquilo que deveria ser a nossa logomarca, quantos estão comigo, digam amém. O que deveria ser a nossa logomarca tem se tornado apenas um aperitivo espiritual dos irmãos e meu também. Nós temos um banquete à nossa disposição na vida de oração. E nós estamos nos contentando apenas com couveres, né? Com pequenas entradas que de alguma maneira tapiam a fome. Você já foi em churrascaria certamente, né? E eles não chegam já servindo a picanha assim de cara para você, ou baby beef, ou contrafilé argentino, Márcio. Eles demoram para servir essas coisas. Eles passam um franguinho, eles passam uma linguiça, eles enchem a sua mesa de batata frita, irmão. Eles perguntam o que você quer beber antes de servir algo para você comer. Tudo isso é técnica de restaurante. Estou caguetando os donos de restaurante aqui, né? Tudo isso é técnica de forrar o seu estômago antes daquilo que é custoso para eles lhe servirem, né? Que de fato é a carne. E nós, como cristãos, irmãos, estamos vivendo isso. Nós estamos nos contentando com a batatinha frita da fé. E aí, quando vem a picanha, nós estamos farteados. Mas logo passa um tempo e a gente percebeu que aquilo foi um engano, né? E que nós não comemos do melhor que tinha à disposição. Então, irmãos, nós precisamos sair dos aperitivos espirituais. O que é um aperitivo espiritual dentro do campo da oração? É quando alguns chegam ao ponto de passar a semana inteira sem orar. De passar uma semana tão rasa na sua vida de oração, que o único momento em que oram é no culto de celebração dominical. Isso é um aperitivo espiritual. Orar apenas nesse culto, orar apenas nesse encontro, nesse único momento em que nós temos aqui uma vez por semana, é um aperitivo espiritual. E isso revela algo muito mais profundo. Revela que a nossa verdadeira motivação para a vida de oração não é o relacionamento com Deus, mas é o ajuntamento entre outras pessoas. Porque se você não consegue orar na sua casa, a sós com Deus, se você não consegue orar no seu trabalho, sei lá, na condução, o tempo em que você tem disposição para orar, alguma coisa está fora do lugar. Se você só consegue orar quando junta com outra pessoa, você precisa avaliar as suas motivações para o seu crescimento espiritual. Querido, não é comum uma pessoa que ora apenas numa reunião. Não é comum, e aqui eu declaro isso aqui fortemente para os irmãos, porque os irmãos precisam entender que não é normal. Não é normal um crente em Cristo que ouviu o Evangelho, que creu no poder da palavra, que abriu seu coração para o Senhor, foi às águas, batizou, vai ceiar nessa noite, e o único momento em que ele busca a Deus é quando tem culto. Se essa é a sua motivação, você precisa mudá-la, porque o dia em que no país for proibido fazer culto em prédios, você está frito, irmão. O dia que baixarem um decreto que toda igreja tem que fechar, que não pode mais pregar publicamente, sei lá, eu estou aqui desenhando um quadro negro. Como é que você vai viver a sua vida com Deus? Então, vida de oração não é vida dominical. O culto é dominical. A celebração, o ajuntamento é dominical. Mas a vida com Deus é diária, meus irmãos. A vida com Deus é todos os dias. Nós não podemos viver de passagem, de del em del, como diz a minha esposa. Nós temos que viver uma vida com Deus aprofundada por meio da oração. Será que de fato nós esquecemos que orar é falar com Deus, irmãos? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. A oração se torna o veículo da nossa relação e da nossa intimidade com Deus. Pode acreditar, a ciência pode e vai se multiplicar.
Mas a ciência nunca vai criar um veículo tão eficaz de se falar com Deus como o que o próprio Deus já criou. A ciência não tem poder para fazer algo mais instantâneo do que a oração. Irmão, para pensar que Jesus está no Getsêmani, e enquanto ele está no Getsêmani, soldados vêm lhe prender, e Pedro saca da espada para arrancar a cabeça do soldado. E quando ele fere a orelha daquele soldado, Jesus diz para ele: se eu rogar, em outras palavras, ele diz: Pedro, guarda a tua espada. Você não sabe que se eu orar, o meu Pai libera milhares de anjos para me socorrer? A situação era ali naquele monte, a situação era naquele momento. Jesus não estava falando do passado e nem estava falando do futuro. Jesus estava falando da situação atual. Em outras palavras, Pedro, quando um crente ora, o céu é liberado para socorrê-lo, Pedro. Os anjos se movimentam para atender a oração de um fiel ao Senhor, de um justo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ativar a nossa vida de oração, porque a oração está para o nosso relacionamento com Deus, assim como o diálogo está para o relacionamento entre duas pessoas que decidiram viver sobre o mesmo teto. É impossível casar-se ou estar casado com seu cônjuge e não se relacionar com ele por meio do diálogo. É impossível, irmãos, morar sobre o mesmo teto com alguém e não conversar com a pessoa que mora. Assim é a nossa vida com Deus. Assim é a ação de Deus em nós na habitação corpórea. É 1 Coríntios 3:16, é 1 Coríntios 6:19. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Há uma relação íntima e profunda entre você e o Deus que habita dentro de você. Ele precisa que você converse com Ele, amado. E o meio pelo qual conversamos é a oração. É a oração que nos faz ter relacionamento e intimidade com Deus. É o veículo dessa relação. Por quê? Porque quando oramos, nós reconhecemos a presença de Deus. Em outras palavras, quando você ora, o que você está declarando é: Deus está aqui nesse lugar. E não apenas nesse lugar, Ele está em mim, Ele está aqui nesse lugar. Então essa é a orientação de Paulo e é por aqui que eu começo a minha exposição bíblica. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é um versículo muito grande, por sinal, né, irmão? Brincadeira, ele é tão pequeno, mas que ele gera uma profundidade tão enorme para nós. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz o quê? Orem continuamente. Orem continuamente. Orem continuamente. Não parem de orar. Alguém disse que a vida espiritual de oração é como colocar a alma para respirar. Ou seja, se você não orar, você vai morrer asfixiado. Outro, como Ambrósio, disse que a oração é como asas, e talvez por isso nós temos alçado os voos tão baixos em Deus, porque as nossas asas perderam a sua força. Pastor, o senhor podia me ajudar? Por que que eu deixei de orar? Por que que nós temos tantas dificuldades de orar? Parece que orar é um martírio, parece que é uma penitência. Orar é tão difícil, pastor. Quando eu vou orar, eu já estou dormindo, e eu vou orar, e eu já estou orando pelo cachorro, pela bicicleta, eu estou falando nada com nada. Tem crente que quando vai orar, abençoa até o diabo. Senhor, abençoa o Satanás, ele está... A mente está vaga, não está conectado no céu.
não está voltado para aquele tempo, não marcou no relógio, hoje eu vou orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, focado no propósito da oração. Então nós deixamos de orar, irmãos, porque somos indisciplinados. Veja que Lucas capítulo 22, olha o que Jesus vai dizer, Lucas 22, 45 e 46, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. E ele perguntou: por que estão dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Homens indisciplinados dormem no momento da oração. Então aqui está um dos motivos pelos quais nós não conseguimos orar. Talvez você já ouviu falar de uma mulher chamada Susana Wesley. Ela é conhecida por ser mãe de 2 dos principais dos seus 13 filhos, John e Carlos Wesley. John Wesley é o pai do movimento metodista, acredito que todos os irmãos conhecem. Essa mulher, sendo mãe de 19 filhos, desculpem, eu errei, ela ainda declarava: consigo me trancar no meu quarto e orar 1 hora por dia para ter o meu tempo com Deus. Irmãos, mãe de 19 filhos, isso nos fala de disciplina. Se não formos disciplinados na oração, a nossa mente vai ficar vaga nas tarefas e atividades até do outro dia, que nem sabemos se vamos vivê-lo. Nós estamos tão ociosos e geramos preocupações para um dia que sequer conhecemos. Você precisa focar no seu tempo de oração, amado. Sabe por que nós não conseguimos orar como deveríamos? Porque o que os nossos lábios declaram não está concreto no nosso coração. Por favor, me escute. Nós cantamos muitas canções maravilhosas. Nós declaramos aqui coisas muito preciosas e nós ensinamos isso para os irmãos. Mas cada vez mais essas palavras e declarações precisam sair dos lábios e precisam descer ao coração, precisa estar concreto no coração. Jesus vai falar, irmãos, em Mateus 15 e versículo 8, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, irmãos. Então por que não conseguimos orar? Porque o negócio está sendo muito de boca. Nós estamos falando muito e cumprindo pouco. Então hoje Deus trouxe eu e trouxe você aqui para gerar motivação em nosso coração, para sairmos daqui, irmão, e ampliarmos o nosso tempo com Deus em oração. Quantos acreditam nessa verdade, amados? Oh, glória a Deus! Eu acredito muito nisso, amados. Então eu quero deixar alguns conselhos para os irmãos. Primeiro, ore antes de qualquer coisa. Qualquer coisa precisa de oração. Pode acreditar. Pode parecer uma bobeira. Algumas pessoas podem dizer, para que orar por isso? Mas ore antes de qualquer coisa. O texto de Lucas 3:21, o texto que eu terminei pregando na semana passada, ele vai dizer, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava fazendo o quê? Orando. O que Jesus estava fazendo? Orando. O texto vai concluir dizendo, o céu se abriu. Não quero falar da parte que o céu se abriu. Eu quero, irmãos, que nós passamos a observar que Jesus é o nosso maior modelo de oração. E perceba, ele não se deixa levar pelo ativismo ministerial. Pelo contrário, ele está orando mesmo antes de iniciar o seu ministério. Jesus está nas margens do Jordão para iniciar o seu ministério, mas antes de curar qualquer pessoa, de chamar qualquer pessoa, antes de pregar o reino de Deus, os maiores sermões, o da montanha e o na beira do poço de Jacó para a mulher samaritana, antes de qualquer ação, ele está fazendo o quê, meus irmãos? Orando.
Ele está orando, ele está indo para o batismo, mas antes de tudo, ele está orando, meus irmãos. Então nós devemos aprender com esse modelo, porque os apóstolos também entenderam que não poderiam abandonar a sua vida de oração. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, há uma discussão na comunidade dos santos. A Bíblia diz que as viúvas estão sendo esquecidas, as viúvas gregas estão sendo esquecidas em detrimento das viúvas hebreias. E então eles procuram os líderes das igrejas e dizem assim: a distribuição do alimento social, do trabalho, do fator que nós temos de direito de receber aí pelo ministério, não está chegando até as nossas viúvas. Lá em Atos capítulo 6, versículo 4, os discípulos, os apóstolos, os líderes da igreja disseram assim: então vocês vão escolher entre vocês 7 homens capazes de fazer isso, porque nós, os apóstolos, nós vamos nos dedicar no ministério da palavra e da oração. Nós não vamos perder tempo com distribuição de cesta básica. E não que isso não seja primordial, mas há homens entre vocês, cheios do Espírito Santo, que podem cumprir essa missão, mas nós vamos orar. Os apóstolos entenderam que assim como Jesus ensinou, eles deveriam cumprir. Então, irmão, eu estou aqui em nome de Jesus pregando para você. Eu não estou pregando em meu nome, e eu não estou falando em nome de uma denominação, eu estou pregando a exposição da palavra de Deus. Você não vai ser um vencedor, querido, se você não entender que precisa orar. Vencedores oram, irmãos. Vencedores buscam a Deus, vencedores se humilham perante a potente mão de Deus, e no exato tempo Deus os exalta, amado. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para você é: ore antes de qualquer coisa. Se você está aqui nessa noite e está precisando tomar difíceis decisões, eu quero declarar para você: ore antes de tomá-las. Porque a grande verdade é que nós estamos em todo tempo envolvidos em tomadas de decisões, né? Você toma dezenas de decisões logo que você acorda. Que roupa eu vou usar? Tomo banho, não tomo? Calço qual sapato? Bebo água? Tomo café antes? Que condução eu pego? Vou de carro? Não vou? Abasteço na ida? Abasteço na volta? Chego mais cedo? Vou ficar na extra hoje? Não vou? Vou ler qual livro? Qual que eu vou pôr na bolsa? Que tipo de material? Logo pela manhã você já está tomando uma série de decisões. Mas existem decisões que são cruciais para a nossa vida. Existem decisões que vão marcar a nossa vida para sempre. E o conselho que eu quero dar para você é: não tome decisão precipitada. Não tome decisão precipitada. Sabe por quê? Porque você deve orar antes de tomar essas decisões, principalmente as mais difíceis. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de fazer o quê? Orar. E passou a noite fazendo o quê? Orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolhera 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Irmãos, é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Não se assuste. É isso mesmo. O Filho de Deus passou a noite em oração, porque logo pela manhã precisava tomar decisões. Quais decisões? E escolher homens que andariam pertinho dele. Ele passou a noite pedindo para Deus. Certamente, essa aqui é uma lição poderosa que Jesus está nos dando. Irmãos, quantos erros já foram cometidos simplesmente pelas decisões precipitadas? Porque não orou, porque não buscou a Deus antes. Quantas pessoas, eu fico pensando, estão vivendo hoje debaixo de frustrações, simplesmente porque não buscou a vontade de Deus para a sua vida. Querido, evite frustrações, evite desânimo, evite problemas. Ore antes de tomar difíceis decisões. Ore antes. O Filho de Deus orou, o Filho de Deus buscou, e esse é o conselho que Ele tem para nós. Você tem algo difícil para resolver, amado? Você precisa dar uma resposta decisiva? Você precisa escolher algo importante para a sua vida? Oh, querido,
Vai orar. Vai orar. Vai orar, vai orar, 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 orar. E não saia da oração enquanto não tiver uma resposta para dar. Vai orar, amado. Vai orar. Não desista. Deus tem uma resposta para aqueles que oram. Então, amados, você deve orar quando for tomar uma decisão importante. Mas também você deve orar quando todas as coisas estiverem bem na sua vida. E glória a Deus se elas estiverem bem. Aleluia. E eu quero que elas estejam bem mesmo. Mas o fato de tudo estar colaborando para o bem, não significa que eu devo abandonar minha vida de oração. Pelo contrário, aí é que eu tenho que orar mesmo. Por quê? Porque eu não posso limitar a minha vida de oração ou os meus momentos com Deus segundo os níveis de minhas necessidades. Eu só oro quando eu preciso de algo. Eu só oro quando a enfermidade bate na porta. Eu só oro quando dizem que eu vou ser mandado embora. Aí eu corro fazendo campanha de oração, jejum, pedindo para um, para outro. Faço mensagem, lista de texto no WhatsApp, chamando todo mundo para orar por mim. Não, irmão. O salário está bom? Ore. O filho está na escola particular? Ore. O salário multiplicou, ganhou uma promoção? Continue orando. Está cheio de saúde. Glória a Deus por isso. Mas não pare de orar. Está dando tudo certo na sua vida. Aprenda com Jesus. Lucas 9, versículo 28. Vai dizer, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo quem, irmãos? Pedro, Tiago e João. E subiu a um monte para fazer o que, meus irmãos? Você sabe qual é o contexto desse texto que nós acabamos de ler? O contexto desse texto aí é multiplicação de pães. Se você ler antes dos versículos, os primeiros versículos aí do capítulo 9, você vai ver que Jesus está vivendo um dos melhores momentos ministeriais. Está fluindo tudo, os doentes são curados, os surdos ouvem, os cegos veem, os paralíticos andam. 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 homens, fora mulher e criança. Fama, sucesso, poder, destaque social. Não há uma celebridade mais destacável no primeiro século do que Jesus. Ele podia dizer, a gente não pode parar, a gente tem que multiplicar, a gente tem que avançar. Ele falou, para tudo e vamos para o monte orar. Para tudo. Mas Senhor, 12 cestos, curas, avivamento, libertações, possessões, pessoas que estão sendo libertas. Ele disse, há algo prioritário a ser feito. Chamou consigo seus amigos e foi fazer o que, meus irmãos? Orar. Está tudo bem na sua vida, amado? Não abandone a vida de oração. Não deixe para orar apenas quando tiver alguma necessidade, querido. Sabe por quê? Porque possa ser que no momento da sua necessidade você não esteja revestido da armadura de Deus. Lembra? A única maneira pela qual nos vestimos da armadura de Deus é por meio da oração. A oração é o veículo que nos faz vestir a armadura de Deus, amados. Então está tudo bem? Continue orando e revestido do capacete, revestido do cinturão, revestido da couraça, revestido dos calçados, revestido do escudo e habilitado com a espada, meu amado. Pastor, me encarregaram de algo muito difícil para fazer. O senhor acha que eu devo fazer uma pós-graduação para esse cargo? É bom, é legal. O senhor acha que eu devo engrenar na minha vida universitária? Top, tem que estudar. Acabamos de falar aqui do curso de inglês, que vai ser ministrado aqui em nossa igreja. O senhor acha que eu devo fazer um curso técnico, uma especialização? Tudo isso é bom. Mas sempre que você estiver diante de uma missão árdua, por favor, lembre-se dessa palavra hoje. Ore antes.
ore antes. Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42 diz: ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Quando a missão for árdua, irmão, ore. Quando a missão for difícil, e quando você não souber o que fazer, quando as coisas não estiverem tão claras para você, ore, amado. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Olhe para a vontade de Jesus nesse momento. Provavelmente ele está entendendo a dificuldade daquele momento, e por isso ele vai dizer que se fora possível, afastasse dele aquele cálice. Mas ele compreende por meio da oração que todavia não é a vontade dele que tem que prevalecer, mas a de Deus. Por quê? Porque nos momentos de missões árduas, nós entendemos que não estamos sozinhos quando oramos. Deus está conosco. O Senhor está com você. Você ouviu o Henrique falar aqui. Ele me introduziu com uma palavra muito importante. Você não está sozinho na jornada árdua. Deus está contigo, querido. Então, irmãos, haverá momentos em nossa vida de cálices amargos, de decisões difíceis, de ingestões difíceis de digerir. Talvez a morte de alguém especial, diagnóstico médico inesperado, o desemprego, o rompimento de um relacionamento, a falência de um empreendimento. Situações, irmãos, que só podem ser aliviadas por meio do acalanto de Deus ao nosso coração, quando vamos para o nosso tempo de oração. Então, amado, você pode estar enfrentando a maior barra hoje. Parece que o céu se fechou para você, que as coisas não estão colaborando. Eu quero fazer um convite para você. Experimente orar. Experimente orar. Eu quero desafiar você. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém. Quantos aceitam esse desafio de orar em nome de Jesus? Eu ainda tenho 5 minutos. E eu quero falar para você ficar alerta. Alerta. Ligue suas antenas espirituais. Porque em relação à sua vida de oração, o seu inimigo vai fazer várias investidas para tentar bloquear suas orações. Você está me escutando, irmão? Pode acreditar que o seu inimigo irá fazer de tudo para te manter longe da oração consistente. Ele vai usar muitas investidas e vai lutar para que o seu poder na oração não se aprofunde. Porque oração, irmão, é viciante. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Vou repetir. Oração é viciante. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Então, irmão, se torne um viciado do reino de Deus, amado. E se o inimigo não conseguir te impedir de orar, ele vai lutar para que a sua oração, no seu pensamento, com as suas setas e dardos inflamados, não seja eficaz. Ele vai pressionar você a não praticar a oração diariamente. Vocês lembram de 1 Tessalonicenses 5,17? Orem continuamente. Mas o seu adversário, sabendo disso, vai se opor à continuidade da sua oração. Ele vai se levantar e fazer você se contentar com uma vida de oração superficial e ineficiente. Sabe por quê? Porque essa é a armadilha do diabo. Nos manter afastado das coisas excelentes, em detrimento das coisas boas que ele apresenta para a gente. Mas deixa eu falar, depois do bom, tem algo melhor. Não se contente com o que é bom. Talvez o inimigo está tentando nos ludibriar com o que é bom. Nós não queremos o que é bom, nós queremos o que é melhor. Deus tem coisas melhores para nós. Aleluia.
Fala, eu não vou cair nessa armadilha. Eu não vou cair nessa armadilha. E agora, para concluir, e a gente tem um momento de oração, existe uma lei de Gálatas 6 e 7, que é chamada de lei espiritual da semeadura e colheita. Sim ou não? Essa lei fala para nós que nós colhemos aquilo que nós semeamos, que nós plantamos. Na vida de oração, amado, não é diferente. Há uma colheita a ser feita para aqueles que oram. Então, quais são as consequências da oração? Primeiro, revelação. Já imaginou, irmãos, o Espírito de Deus fluindo tão poderosamente em você, de maneira que você começa a discernir as coisas das naturais, das espirituais, e você começa a conseguir apartá-las e não ser mais ludibriado e nem ser mais enganado pelas ações do diabo? O que Deus quer por meio da oração é nos dar a capacidade da revelação das coisas. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 18, vai dizer que certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhes fez uma pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Jesus então disse: e vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a dianteira, amado, e disse: tu és o Cristo. Em Mateus 16 ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus interpela a palavra dele e diz: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quem ora tem revelação, irmão. Quem ora tem revelação de coisas profundas, de coisas nobres, de coisas especiais. E o que Deus quer revelar para você são coisas profundas, querido. Semeia na oração e colha na revelação, meu amado. Qual é o resultado de uma vida de oração, pastor? Número 2, transformação. Quem ora é transformado, amado. A oração tem o poder de mudar primeiramente aquele que ora, e de maneira de tabela, aqueles que estão ao entorno de quem está orando. O texto de Lucas, capítulo 9, 28, o texto é longo. Quem pode me ouvir, diga amém. Amém. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Escute isso. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. A visão era tão assombrosa que ele esqueceu dele mesmo. Ele fez tenda para todo mundo, mas não fez para ele. Era algo tão glorioso. Agora escute, versículo 34 e 35, olha o que vai dizer. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Enquanto Pedro estava falando: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos uma tenda para ti,
Façamos uma tenda para Moisés e façamos uma tenda para Elias. Enquanto Pedro estava falando isso, desceu uma nuvem sobre o monte Tabor. E aquela nuvem liberou uma voz. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E a voz disse: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam a ele. Tudo bem, não tem problema se você não entendeu, eu vou te explicar. Na tipificação bíblica, Moisés e Elias são representações veterotestamentárias. Na tipificação bíblica, Moisés representa a lei. E na tipificação bíblica, Elias representa os profetas. Quando eles estão no Monte Tabor em oração e aquela nuvem baixa e a voz de Deus fala: este é o meu filho, escutem ele, interpelando a palavra de Pedro. Pedro está dizendo: vamos fazer uma tenda, vamos construir aqui um espaço para você ficar, para Moisés ficar e para Elias ficar. A voz veio na hora. Por quê? Porque quem ora é transformado. A voz soou na hora e aquela voz falou assim: Elias representa os profetas, Moisés representa a lei, mas meu filho é a própria graça encarnada. Escutem ele, escutem a graça. E a partir daquele momento, a vida de Pedro, irmão, não foi mais a mesma. Porque quem ora tem a vida transformada. Sabe o que Deus quer fazer, irmão? Algo em você, antes de algo por você. Quando você vai para a oração, você está dando a Deus a oportunidade de mexer com quem você é, de trabalhar no seu eu, de moldar o seu ego e a sua existência. Então, irmão, vai para lá, porque ali é um lugar de ser transformado pelo poder de Deus, amado. Estou terminando. Quem ora tem vitória na tentação. A tentação, ela não tem apenas a finalidade de nos fazer pecar. A tentação, em suas primeiras ações, ela quer nos enfraquecer. Ela quer nos deixar debilitados. E é por isso que quem ora tem que estar vestido da armadura de Deus. E por isso devemos orar para nos vestir da armadura. Porque quem não está vestido da armadura toma uma rasteira na primeira investida. Mas quem está vestido da armadura, a tentação tem essa função: tentar enfraquecer. Ela vai batendo. Já viu aquele adágio popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A tentação tenta praticar esse adágio na sua vida. Toma o pecado, toma o pecado, toma o pecado, toma o pecado, toma o pecado. Mas se a tentação tem o viés de nos enfraquecer, a oração de nos fazer fortes. E daqui a gente compreende a tese de Tiago. Porque Tiago vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Espera aí, como que eu resisto o diabo? Por meio da oração, amado. Eu não resisto ao diabo dizendo: eu sou da igreja Getsemane, aleluia. Eu não resisto o diabo, irmãos, apresentando a minha credencial. Eu não resisto o diabo com o tempo de crente que eu tenho. Eu resisto o diabo por meio da oração. A oração é o veículo que me dá resistência para as marteladas das tentações malignas. Porque Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o inimigo. Ele vai continuar tentando e você vai continuar orando. Ele vai continuar tentando te enfraquecer e você vai continuar orando para se fortalecer em nome de Jesus. Irmãos, eu preciso terminar e eu vou concluir com o último texto. Eu vou concluir com o texto que eu comecei semana passada. Lucas capítulo 11, versículo 1.
Foi assim que eu comecei a pregar domingo passado. E eu vou terminar com ele. Por quê? Porque quem ora promove motivação nas pessoas ao seu entorno. Então, além de ser motivado, outras pessoas também o serão. Você vai sair daqui cheio de motivação. Você vai sair daqui motivado em nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse. O que ele disse? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Preste atenção. Vamos tentar nos reportar para esse texto. O texto diz que em um determinado dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando ele terminou de orar, alguém chegou com uma respiração afoita, sabe? Suando. E talvez Jesus falou, o que foi, filho? Por que você está assim, tão ansioso? Ele disse, eu vi uma cena ali, tão poderosa. Eu vi algo ali tão maravilhoso. O que foi que você viu? Eu vi João ensinando os discípulos dele a orar. Senhor, nos ensina a orar também, assim como João está ensinando os discípulos dele. A oração, ela irradia o poder de Deus. A oração, ela emana, ela faz fluir a presença do Espírito. Então, quando alguém está orando, quem está ao seu entorno começa a receber a presença, o poder, a unção de quem está orando. Ela motiva, ela anima, ela desperta, ela levanta, ela fortalece. Então, amado, existe uma responsabilidade na oração para com o próximo. Você não ora só para você estar bem. Você ora para ser um elemento motivador de outras pessoas.